Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Como vocês estão nesses dias? Eu amei receber os relatos dos livros que vocês estão lendo, vídeos bem legais dos livros que leram. Quem não mandou ainda, pode enviar ainda, tá bom? Na nossa última aula, falamos sobre um reizinho que era muito mandão. E hoje, a nossa história também fala sobre um rei e sobre seu amigo. É O Amigo do Rei, de Ruth Rocha. Era uma vez um menino de mais ou menos do seu tamanho, de nome Matias. Isso foi há muito tempo. Nesse tempo, ainda existia escravidão e Matias era um escravo. Matias era escravo de Ioiô. Ioiô era menino também, da mesma idade que Matias, do mesmo tamanho que Matias. Quando Ioiô estava nascendo lá na casa grande, Matias estava nascendo na senzala. E os dois cresceram juntos, muito amigos, e brincavam de tudo que menino brinca. Mas quando brigavam, como todo menino briga, Ioiô tinha sempre razão. Ioiô era o patrão. Matias, às vezes, contava a Ioiô. Sabe, Ioiô, eu não vou ser escravo para sempre, não. Um dia eu vou ser rei. Ioiô ria. Como isso, Matias? É o que os escravos dizem, que lá na minha terra o meu pai era um grande rei. Então eu vou ser rei também. Ioiô não acreditava, só vendo. Matias insistia. Vai chegar o meu dia. E um dia, Ioiô e Matias fizeram não sei o que não podiam fazer. E o pai de Ioiô ficou zangado e deu uma surra nos dois. Matias não ligou, já estava acostumado. Mas Ioiô não. Ioiô ficou zangado. Vamos embora, Matias, vamos! Tem medo não, Ioiô? Ioiô não tinha. E os dois saíram e entraram pela mata. A mata era muito perigosa, mas não para Matias. Em cada curva havia uma indicação e Matias entendia. É por aqui. E em cada clareira encontrava alimento. E quando escurecia, encontrava uma fogueira e os dois dormiam encolhidos junto ao fogo. Viajaram assim muitos dias, até que um dia eles viram uma mata toda enfeitada. Tambores tocavam ao longe e, de repente, gente! Guerreiros imponentes, enfeitados e bem armados. Ai, que medo! Ioiô quis correr. Mas os guerreiros se curvaram e falaram. Dungatará, Sinherê! Salve o nosso rei! E sabe quem era o rei? O rei era o Matias. E Matias e Ioiô foram carregados até a aldeia. Uma aldeia diferente. Aldeia de escravos fugidos. Um quilombo. O povo da aldeia saudava o seu rei. Salve o rei! Salve o rei! Salve o rei! E Matias sorria e pensava, chegou o meu dia. E chegaram outros dias. E Matias era rei, e tudo o que ele queria, os outros faziam. E Ioiô era amigo do rei, quase rei. Mas a saudade chegou e entrou no coração de Ioiô. Ioiô quis voltar para casa e o rei Matias consentiu. Matias e seus guerreiros levaram Ioiô pelo mesmo caminho. E quando viram ao longe a fazenda de Ioiô, Matias se despediu. Um dia a gente se encontra, quando meu povo não for mais escravo. E Matias voltou para sua aldeia e lutou muito pela sua gente, para que ninguém fosse escravo nunca mais. Muitos lutaram também, muitos lado a lado, muitos negros, mulatos e brancos. E entre eles, Ioiô,
o amigo do rei. Bom, como o texto da história de hoje foi um texto um pouco mais curto, eu vou aproveitar uns minutos que nós temos ainda para instigar em vocês pensar a respeito de algumas questões que esse texto da Ruth Rocha nos levanta. Junto ao título, O Amigo do Rei, e a capa traz a foto, o desenho de dois meninos, um menino branco e um menino negro. Quem vocês imaginaram que seria o rei? Quem vocês imaginaram que seria o amigo do rei? Será que essa interpretação prévia que nós tivemos se concluiu ao longo da leitura do livro? A gente sempre fala nas nossas aulas que a literatura, a interpretação, ela vem de vários fatores, de fatores da nossa vida, do nosso cotidiano, daquilo que nós conhecemos, das nossas realidades. Talvez vários de vocês tenham interpretações diferentes, porque a literatura permite que venhamos a pensar de forma diferente. E é através dos livros que nós podemos enxergar realidades além daquelas que nós conhecemos fisicamente. Talvez você nunca tenha tido contato com a história dos negros na escravidão. Talvez nunca tenha parado para refletir sobre a relação das crianças naquela época. Mas esse livro da Ruth Rocha nos traz essa relação, a relação de amizade entre duas crianças, uma criança branca, Ioiô, e uma criança negra, Matias. Mas a gente pode ver sutilmente como a condição delas na estrutura da sociedade daquela época reflete no psicológico. Matias já era um pouco mais valente. Quando eles quiseram fugir, ele conseguiu identificar na mata por onde ir. Quando eles apanharam, Matias não reclamou, porque já estava acostumado a apanhar. Porque, infelizmente, naquela época, os escravos sofriam muitas punições físicas. Um ser o senhor e o outro ser escravo refletia na amizade deles também quando eles brigavam. Quando eles brigavam, Ioiô tinha sempre razão, porque Ioiô era o dono de Matias. O que vocês acham a respeito dessa relação entre eles? Mesmo eles sendo amigos, Ioiô se valia dessa posição de ser superior a Matias, dessa posição de estar acima socialmente, de poder mandar no Matias. Ter contatos com livros que exploram esse período na nossa cultura é muito importante para que nós venhamos a pensar a organização social brasileira hoje, para que nós possamos entender um pouco melhor as aulas de história, as aulas de geografia, para que possamos entender o quanto esse momento de escravidão, esses 400 anos em que o Brasil adotou esse sistema de escravidão, refletiu na nossa organização social hoje. Voltando para o livro, outra coisa importante é que a autora destaca que a luta pela libertação dos escravos não se deu somente pelos negros. Isso eu acho que é algo importante de ser ressaltado. Porque, como os negros tinham pouca força e pouca voz naquele momento da sociedade, muitos brancos e mulatos mestiços se uniram a essa luta dos escravos. E Ioiô, como nós vemos, ele vai se tornar um abolicionista. O que significa ser um abolicionista? Vai ser, quando crescer, ele seria alguém que iria lutar para que os escravos fossem livres, para que os escravos fossem libertos. E esse pensamento dele de liberdade pode ter sido influenciado pela amizade com Matias. Outra coisa importante que a autora destaca é que o pai do Matias era rei. E isso é interessante de ressaltar, porque às vezes quando nós pensamos no continente africano, nós achamos que ele é uma unidade. E não.
O continente africano é formado por diversas tribos, diversos falares, diversas culturas, muitos reis. Às vezes, dentro daquele mesmo país, existem várias tribos. Um filme que retrata isso muito bem é o Pantera Negra, onde nós vemos que o Wakanda, teoricamente, é um país formado de diversas tribos. E dentro dessas tribos existem os seus líderes. O Wakanda está querendo representar a África, a diversidade cultural da África, a diversidade de pensamentos na África, a diversidade de falares, de lideranças, como elas lidam com essa disputa de poder. E isso é muito interessante quando a autora traz para o livro, quando Matias diz que ele será rei, e quando ele chega a um quilombo, que era o lugar onde os escravos que fugiam se refugiavam, quando ele chega a esse quilombo, ele é reconhecido como uma família real. A organização dos escravos também seguia uma hierarquia. Então, Matias, quando chegou a esse quilombo, foi reconhecido como um líder, mesmo criança, como um rei, como herdeiro do trono. Algo importante de se pensar é como essas crianças cresceram. Como o Ioiô cresceu depois de voltar para a fazenda? Será que ele continuou vendo os seus escravos da mesma maneira? Será que ele conseguiu firmar amizade com outro escravo, assim como ele tinha com Matias? Será que quando Matias não demonstrou ter medo a partir da agressão do seu dono, será que isso fez Ioiô repensar sobre talvez o sofrimento que Matias tinha naquele tempo? E como? Como nós podemos trazer essa história para a nossa realidade? Como nós podemos refletir sobre outras realidades nesse tempo? Nós estamos vivendo um tempo de isolamento social, nós estamos vivendo um tempo de muitas dúvidas, muitos medos. Como isso nos atinge? E como isso tem atingido crianças de outras realidades sociais? Será que nós podemos fazer um paralelo que crianças são crianças em qualquer lugar, brincam como crianças em qualquer lugar, mas depois cada um ia para sua casa e Ioiô vivia uma realidade na casa grande e Matias vivia outra realidade na senzala? O que eu quero trazer para vocês nessa manhã, com essa reflexão, é que nós possamos, através da literatura, através dos livros, através das histórias, conhecer, enxergar e mergulhar em realidades que nós não teríamos contato se a literatura não nos fosse oferecida. Esse é o convite que eu trago a vocês hoje. Que vocês possam refletir, tirar esse tempo de isolamento para refletir sobre os nossos privilégios, sobre as nossas dificuldades, mas acima de tudo, para entender e para abrir um pouco a mente a respeito da realidade de outras pessoas. Assim como o Ioiô foi influenciado pela amizade com Matias e se tornou um grande abolicionista, se tornou alguém que lutou pela libertação dos escravos. Que nós possamos ter um olhar diferenciado para aqueles que têm uma realidade social diferente da nossa. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. E espero que daqui para frente possamos entender que a literatura não é somente mais um livro que eu vou ler, não é somente mais uma história para responder a perguntas. Não, a literatura pode nos levar para realidades que nunca antes iríamos alcançar se não fosse através dela. A literatura pode nos levar para mundos mágicos, mas pode nos levar para realidades que já aconteceram ou que podem vir a acontecer. A literatura quer nos ajudar a enxergar o mundo de outra maneira e quer nos ajudar a enxergar e produzir um mundo melhor. Agora, para nós consolidarmos toda essa nossa reflexão, eu queria que você desenhasse. Escolha uma cena que você mais gostou, ou uma sequência de cenas, no máximo até 6 cenas, em que você possa fazer a sequência de ações. O que aconteceu primeiro nessa história? O que mais te chamou a atenção? Deixe a sua cabeça refletir a respeito da história.
Se for possível, se for necessário, volte à história para ouvi-la mais uma vez. É uma história curta, então é possível que você venha ouvir mais de uma vez e deixe se expressar através dos desenhos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje.